E aí, Outsiders, começando mais um giro de mercado da semana, bastante informação, entendimento e principalmente vamos debulhar o que realmente atinge os mercados hoje e para essa semana. Vamos começar pelo destaque da nossa grande Argentina com a vitória do Milei, que representa aí muitos, muitos, muitos paradigmas quebrados, principalmente dentro do mercado nacional. E a gente vem entendendo o mercado nacional sul-americano, a gente vem entendendo isso daí como, na verdade, uma continuação de algo que acontece hoje no mundo, muito mais global do que regional, tá? É de se perceber claramente um pouco dessa estrutura e isso a gente tem visto e eu tenho um conteúdo exclusivo e privado sobre isso lá dentro do Math Club. Outro detalhe que eu trago importância para a gente é que também a crise de crédito norte-americana assusta muito mais para 2024 do que outra coisa. E aí vamos começar a falar sobre o real mercado, o que está acontecendo hoje no mercado financeiro para a gente ter esses pontos de relevâncias. É importante lembrar que o fator que é apoiado por esmagadora evidência quantitativa e ainda assim virtualmente ignorada pela grande maioria dos economistas, ou vamos colocar assim, né, dos banqueiros centrais, a inflação é uma consequência do estoque de dinheiro crescer mais rápido do que o crescimento econômico real. Ou melhor, é o estoque de dinheiro aumentar drasticamente ao ponto da população ter acesso tão rápido para consumir e não ter matriz produtora suficiente para isso. E esse período é o que a gente denomina como gargalo relativo do dinheiro com o dinheiro real. Quando a gente observa esse gargalo relativo, a gente tem dois parâmetros de história que nos faz perceber qual o momento que a gente está nela. Se a gente vier aqui para o gráfico e a gente reparar o que aconteceu em 1987 e o que a gente vem trazendo para os dias atuais como ponto de percepção, a gente vem de 1987 até 92, como tivemos uma grande crise. O que foi 87? Vou relembrar, hein? Black Monday, é isso mesmo, a nossa segunda-feira negra de 1987, foi em agosto de 1987, onde os mercados estavam puxando grandes altas e afundou por complexo por completo e complexo movimento pela Dow Jones, trazendo o mercado todo para baixo, puxando uma crise inflacionária muito alta, que já vinha naquele ano batendo 5,75%. Se a gente pegar de 92 a 97, a gente desenhou, se observar esse ciclo, se desenhou os mesmos pontos de incoerência sobre a emissão real com a emissão reservatória do dinheiro dos estados. Com isso, a gente tem uma curva de discrepância para os dias atuais de 1997 até agora, importante e quase igual, que o ciclo está em 5,25%. Todos os cenários comparativos entre os dois ciclos são importantíssimos. Aqui a gente vê o ciclo final dessa reta. Só que a gente observa que na passada final, de a partir de 1992 a 1997, tivemos a mesma continuidade, tivemos a mesma massificação de custo elevado da emissão de dinheiro. E a única curva de discrepância, ainda não chegamos dentro dela, mas temos agora 2024 adiante dos nossos olhos e adiante do que tudo pode acontecer. Passando a entender isso, a gente passa a entender que isso significa que prever a inflação seja fácil, se nos lembrarmos desse fator. Mas, pelo que podemos ver e ter como previsões direcionais, a gente diz que o estoque de moeda aumenta 25% no ano, em vez de dizer que alguns disparates sobre a inflação num período tão caso, sendo transitório.
A gente não pode dizer que esse período de estagflação que a gente está mergulhado é simplesmente um período transitório entre uma inflação para uma recessão, se durante a estagflação já foi contabilizado um aumento de 25% de eminência de mais moedas circulantes dentro dos estados. Isso só traz o aperto cada vez mais e presente da inflação. E o custo disso tudo não está mais na matriz produtora, que são as bases industriais, e muito menos está na capacidade de consumo. Agora, o grande problema se chama o crédito ao consumidor, que além de não estar tão restrito, mas ele já é restrito por natureza pelos grandes números de endividados, principalmente do cenário norte-americano. A gente pode perceber isso quando alguém menciona que essas equações de pessoas que se desligam do seu trabalho e que desligam do mercado consumidor passam a pensar que tudo se tornou algo monetaristas ou até mesmo keynesianos. Mas a gente não pode ignorar que o mercado de trabalho expandindo o desemprego tem um problema muito reflexivo que ninguém está lembrando, que é a recessão. A saída dela necessita de um mercado se recompor em suas bases de emprego e ampliação da contratação. E a gente precisa de aquecimento industrial, a gente precisa de aquecimento comercial. Então, o grande desafio para 2024 dos estados é exatamente essa: como sair? Eu vou emitir mais crédito para ajudar essa aceleração de crescimento, onde ainda tem uma inflação presente e, principalmente, eu tenho uma crise de crédito de consumo marcante dentro do mercado. Quando a gente começa a perceber e a pensar isso, eu trago um gráfico para vocês que é a inflação versus dinheiro real da inflação versus o dinheiro real. Quando a gente olha isso, a gente percebe que ao longo dos cinco períodos de ano, podemos ter clareza da correlação muito boa entre ambos, especialmente na grades de mudança, na mudança em relação a dinheiro e rendimento e na mudança nos preços. Então, a gente começa a observar esse grau de mudança participativo dentro do Estado de uma maneira real. Mas olha só que interessante. O fator do nível de preço está subindo um pouco menos do que o rácio entre moeda e PIB ao longo do tempo é uma reflexão de fator de uma velocidade de moeda ter diminuído ligeiramente e depois, rapidamente, nos últimos 10 anos, terem subido que nem louco. E se você acha que a velocidade será totalmente revertida como uma grande pisada no freio e uma marcação de uma retomada, apenas ela não tem uma tendência permanente de reversão. Mais alto ou mais baixo é muito precoce a gente ainda definir que essa inflação perante o dinheiro real ela vai vir em âmbitos mais a ser revertido rapidamente, como já precificam para 2024. O PIB claramente nos marca sobre isso. E é óbvio que isso nos leva a uma questão de onde estamos agora. Que aqui, se a gente observa dentro do gráfico de preços do CPI, a gente observa uma função de mudança para os 5 maiores países em blocos e regiões. Observa só, cara. Observa. A linhas de deltas marcados, a gente tem o Japão em média de 5, mas a gente tem um grande conglomerado do Reino Unido, Europa e Estados Unidos acima dos 15, beirando os seus 20. O Canadá ainda briga nos 15. E isso significa que a gente tem, nesse gráfico, que diz que o Reino Unido e a União Europeia viram os preços movessem quase exatamente como você teria previsto se soubesse antecipadamente que o mercado iria estourar.
subiu descontroladamente. Essa velocidade é o que a gente economicamente hoje tem como base e nos assusta olhar para o mercado e já precificar ele como uma pausa, diminuição da taxa de juros e vindo já para o mercado 2024 em plena recuperação. É muito primitivo a gente dizer isso nesse exato momento. Outro detalhe é quando a gente observa que o Japão, Estados Unidos e o Canadá ainda não viram seus preços subir tanto quanto seria o esperado. Significa que a gente ainda tem marcações a se aproximar dessa possível zona real de exaustão de emissão de moeda e de consumo da moeda dentro dos estados. E uma dessas razões para isso não ter acontecido é o efeito que a gente já mencionou anteriormente. O despejo do dinheiro das contas durante o Covid foi tão rápido que não houve tempo para os preços se ajustarem. Na verdade, só está assim porque os alimentos e a energia ajustaram-se mais rápido ao ponto de buscar um ponto de equilíbrio em cima do gargalo real da inflação. E se olharmos para essa imagem, apenas a inflação subjacente parece que ainda há algum esforço para fazer voltar dentro da linha dos 45 graus. Então a gente ainda tem economicamente e tecnicamente, nós temos ainda, principalmente Canadá e Estados Unidos, um estado altamente relevante com grande margem de atenuação da inflação e não um refresco como eles vêm precificando. E em cima disso, a gente vem por um longo período agora do último trimestre do ano e início do 2024, uma zona de mais contratações temporárias, mão de obras mais sendo contratadas e, principalmente, a gente tem um fator que significa mais capital circulante e mais pessoas se endividando ou até mesmo comprando produtos onde não deveria comprar. E isso nos traz um reforço de um alerta para março de 2024, que eu já vim alertando e botando esse sinal na cabeça de todo mundo. Agora, existe 3 maneiras de voltar à linha. Podemos ver os preços subir, podemos ver o aumento do PIB ou podemos ver a oferta da moeda cair, a restrição monetária. Os dois últimos efeitos que eu citei, o PIB e a moeda, são melhores para o consumidor, porque vai doer menos. O aumento do PIB é o melhor para todos, para a gente tentar sanar essa dor, embora seja o que se move mais lento para trazer um engolfo de recuperação do Estado. E não é isso que eles vão querer fazer. Eles vão querer tentar recuperar tudo a partir de 2024. Como já vem sinalizando claramente o mercado, que 2024 já vem corte de taxa de juros e crescimento e crescimento importante do consumo e como se nada tivesse acontecido. A opção de queda da oferta monetária é a melhor para os consumidores, mas é a pior para o mercado de investidores, investimentos e principalmente para o mercado financeiro. Atualmente a gente está vendo um pouco dos 3 acontecer, mas aqui a gente deve refletir e pensar a importância da redução do balanço do Federal Reserve, que tem sido e tem tido durante todo esse processo um grande manipulador para não deixar o mercado especulativo e financeiro e investidor sem os seus prêmios nas mãos. E com isso eles estão esmagando as possibilidades reais de uma retomada saudável de um Estado afogado dentro de uma grande crise monetária e financeira. E quando a gente começa a observar isso, a gente começa a perceber um fator importante que ocorre dentro disso tudo. E qual é o fator importante?
observa esse gráfico do CPI compostos e a gente começa a entender que houve um aumento maciço do dinheiro sem alteração de preço. Por quê? Porque o Covid atingiu em 2020 seu ponto máximo. O ponto em 30% é o que o Fed teve de trabalhar quando os bloqueios começaram a ser levantados no final do verão de 2020. Ele estava no mesmo patamar que o Reino Unido. E a gente começar a enxergar isso, a gente observa que o resultado do aumento maciço do PIB no terceiro trimestre de 2020 é o grande gargalo que a gente teve durante todo esse processo. Nessa altura, a gente podia estar vendo que, se nada mais acontecesse, veríamos um aumento global de quase 23% no nível dos seus preços, trazendo assim um entendimento mais profundo ainda de uma grande reversão trimestral. Mas a grande verdade é que o Fed teve imediatamente o recuo da impressão de dinheiro, não deixando agravar esse problema. A impressão de dinheiro continuou logo depois, em 2021, por um bom tempo, até que meados de 2022, previmos uma mudança no MQ de cerca de 37% desde o final de 2019, aonde veio o real alerta de estados altamente inflacionados e altamente, mais que perigoso na inflação, a quantidade monetária impressa e acessibilidade a ela ao mercado consumidor desenfreadamente. E aí ficou alarmado e começou a encolher o balanço patrimonial, com o aumento da taxa de juros, com o aumento dos Treasuries de 10 anos, com recolhimento fiscal para diminuir a acessibilidade do dólar no mercado. E as taxas de aumento, embora você possa não perceber que o preço do dinheiro não aparece nesse gráfico, mas a sua quantidade, sim. E a gente percebe claramente a diminuição da oferta através do CPI, claramente ao ponto que ele ia recuando e ao ponto que a oferta monetária ia saindo a mercado. Agora vamos lá. Se a oferta monetária crescer apenas a taxa do PIB a partir de agora, então por que essa linha tornou-se vertical e teremos um aumento de 10% do núcleo da inflação para compensar antes de voltarmos à linha normal? É isso que mais se indaga dentro dos mercados e dentro de análises reais do mercado financeiro. Mas a grande boa notícia é que o Federal Reserve ainda está atualmente a reduzir o seu balanço. E a má notícia é que a M2 parou de cair desde abril. Então, acreditar que em 2024, como se precificam, que as bolsas vêm para cima e que o mercado é o seu crescimento em retomada, saindo da sua recessão de maneira brilhante, como um pouso suave, e se vocês observarem os gráficos, está muito longe disso para acontecer. Mas, além disso, as más notícias são que o PIB provavelmente será fraco ou mesmo negativo aqui para os próximos trimestres. E julgar pelas folhas de pagamento, a inadimplência do mercado de crédito e outros dados da construção civil nos reforça cada vez mais a grande recessão norte-americana. Também a gente poderia ter a esperança de que a velocidade não se recuperaria totalmente para os níveis pré-Covid. Mas não há outra razão além de, com certeza seria bom isso acontecer. Mas para que esperar se não vai acontecer?
porque as tomadas de decisões cada vez são mais para tentar salvar o mercado financeiro afundado dentro da sua grande bolha de especulação do que um dado real composto de estados doentes e fracionários pelo próprio governo norte-americano. O ponto mais surpreendente é que a gente pode observar, e na minha opinião, é o mercado japonês, especialmente quando a gente volta aqui no primeiro gráfico. Deixa eu recuperar ele. E a gente passa a observar que a taxa da inflação do Japão é a mais alta do que a dos outros países, nesse momento de conjuntura. E eles adicionaram menos dinheiro do que qualquer mercado do Ocidente. Então, à primeira vista, o que a gente pode esperar? Menos inflação. Mas o que está acontecendo na realidade? Mais inflação. Mas ninguém quer tampar mais o sol com a peneira. E sim, querem tentar esconder ele dentro de uma grande caixa de papelão que está prestes a incendiar pelo próprio calor da inflação. Mas o que surpreende é que o iene também é um caso perdido absoluto. E aí eu me permito fazer uma aspas. Até 2036, essa é a tomada de atitude do mercado japonês para reaquecer a sua indústria militar e reaquecer o seu parque industrial, retrazendo as indústrias da China para dentro de casa. Faz parte de um grande pacote econômico. Mas o significado que as importações de petróleo, gasolina, etanol e outros commodities, e com preços mais abruptos, aumentaram em torno de 22% desde o final de 2019, não voltando às suas margens ao preço normal. Assim, nós temos um ien altamente sacrificado em quase 66% da sua tomada de força a mercado. E a inflação japonesa permanece relativamente baixa até o momento. Mas a grande questão é, se a gente comparar a inflação japonesa com a inflação da União Europeia e a do Reino Unido, onde os preços estão mais próximos de reflexionar o efeito do geyser monetário do que no Japão, a gente observa o forte crescimento econômico do terceiro trimestre contínuo no bom caminho para a desaceleração acentuada dos últimos 3 anos. Mas o Japão já demarca previamente, desde o último trimestre, uma forte indicação de mergulho profundo dentro da recessão do seu estado. A produção dos Estados Unidos é atualmente estimada em 1% no quarto trimestre, de acordo com os dados que a gente pode verificar hoje. A grande previsão reflete um ritmo de crescimento acentuado mais suave em comparação aos aumentos do 4,9% do terceiro trimestre, o mais elevado em quase 2 anos. A mudança real do PIB e a mudança do mercado trabalhista americano é uma previsão média de hoje, está ligeiramente acima das estimativas anteriores, reforçando que essa melhora e essa reflexão ainda não pode ser afirmada. Quanto mais tempo persistir a previsão mais lenta, mais fiável será a estimativa em termos de alinhamento do número real do giro monetário dentro do mercado, como a gente viu nos gráficos anteriores e principalmente nesse aqui norte-americano com core do CPI. Isso inclui assumir que o abrandamento do crescimento do PIB irá desencadear uma recessão a partir do último trimestre de 2023 e vai ser marcante no final do primeiro trimestre de 2024.
como a gente já vinha discutindo, eu já vinha reforçando, os argumentos para um crescimento mais leve nesse quarto trimestre estejam aumentando com uma grande probabilidade, como se a inflação ela não existisse mais e que o mercado ganhasse corpo. Mas as probabilidades ainda parecem relativamente baixas que uma recessão definida ainda é a marca. E só lembrando que o americano já alarma a recessão técnica. Os Estados Unidos evita o início de uma recessão tentando esconder o sol com a peneira, mas levantaria sinais de alertas a partir de março de 2024. Por isso que eu tanto reforço para vocês, observem março de 2024. O mercado de trabalho será o principal indicador-chave para a gente acompanhar o risco dessa recessão, ou melhor, o aprofundamento dela. E se a gente começar a olhar o indicador SAM, para outubro, não sinalizou o início de uma recessão, mas alertou o caminho do início de uma recessão. Se perdemos o mercado de trabalho, se há a perda do mercado consumidor, abro parênteses e digo que já é iminente a perda desse mercado consumidor, uma vez que o mercado norte-americano está debruçado sobre a maior crise de inadimplência creditória da sua história. Está aproximando assim a um nível que marca o início de uma real contração de mercado. E aí a gente começa a perceber que estaríamos debruçados ou acabados, representando os 2/3 da economia dos Estados Unidos sem o poder de retomada de crescimento econômico. E aí, como sair da recessão tão rápida a um movimento especulativo de simplesmente a diminuição da taxa de juros virá em 2024 e o americano terá um pouso suave, aonde os dados não mostram isso. Depois de uma recessão tão severa, que é o que podemos ter dentro do mercado americano, e é a realidade, se conseguir manter uma salvaguarda de um reaquecimento ou reestruturação de um mercado consumidor através do crédito e através de um aquecimento real do mercado de trabalho, aí sim estaria não saindo da grande crise, estaria tampando o sol com a peneira para dizer que estaria num pouso suave. Então é evidente que o reequilíbrio não foi bem sucedido nessa reta final de puxada da inflação para a marca da estagflação dentro do Estado americano e que pode refletir claramente na economia mundial. E isso é perfeitamente possível, por quê? Porque se a gente observa o mercado de trabalho com muito cuidado, a gente observa que a produção ela está acompanhando um ritmo ainda positivo, mas o mercado de trabalho sinaliza o início da reta final da estagflação para a marcação da recessão. E o mercado nesse quarto trimestre, no primeiro trimestre de 2024, vai ter uma má interpretação dos dados, incorporando como o melhor passou, corta a taxa de juros, que agora é de vento e poupa, como se a inflação tivesse retornado automaticamente aos seus níveis iniciais de 2%. Mas mais importante do que a gente voltar ao início inicial, o início inicial é até redundante, mas ao início dos 2% da base da taxa de inflação do Estado americano é o quanto que o mercado americano está disposto de enxugar de dinheiro, de divisa monetária, que ainda falta 25% para chegar no seu patamar de equilíbrio, quanto que ele se propõe em enxugar para poder sanar de vez a doença do seu Estado, ou melhor, ajudar o mundo a se curar dessa doença de Estado. Esse é o giro de mercado que eu trago para vocês e para que a gente possa refletir realmente o quanto abrupto, real e o quanto permanente é a crise monetária inflacionária do mundo. Beleza? Deixa seu like, joga seu comentário, bote sua crítica. Não gostou? Também bote seu dislike, que eu gosto muito de saber que vocês não gostaram. Mete aí. Fala o que quiser, joga nos comentários. Eu sou o Rodrigo Meff e a gente vê nos próximos giros de mercado. Tamo junto, forte abraço e fui nessa.